Manifesto Anticosmo. A perfeição, o poder e o palhaço louco. A perfeição, a perfeição. Uma palavra que muitos temem, poucos compreendem e quase ninguém ousa perseguir. Mas hoje, você está prestes a mergulhar no abismo de uma filosofia que não aceita o comum, que rejeita o conforto, que destrói o conformismo. A filosofia anticosmo. A perfeição na mão do escritor se torna uma escultura. O dedo sangra, mas a mão persiste. A dor não interrompe o processo, ela o intensifica. O escritor não escreve por conforto, mas por obsessão. Não por inspiração, mas por compulsão. O dedo é o objeto e também o instrumento. A perfeição exige que tudo gire em torno do foco. E no anticosmo, o foco é tudo. Na filosofia anticosmo, da qual eu sou precursor com o maior prazer, a vida tem um único propósito: perfeição. Não importa a área, não importa o campo de atuação, a perfeição é a regra. A obsessão pelo aprimoramento, a busca ininterrupta por algo que se aproxime do impossível. É por isso que muitos nos chamam de satanistas, porque afirmamos, com clareza, que os fins justificam os meios. Mas isso depende da consciência de cada um, a capacidade de entender até onde ir e o que sacrificar. O anticosmo não é para fracos, não é para indecisos, é para os que têm plena consciência do preço do poder. Somos os mais fortes, somos leões, lobos ou até ratos se necessário, mas nos movemos como uma manada de lobos solitários, cada um por si, mas todos prontos para a mesma caça. A vida é um campo de batalha onde o silêncio vale mais que a vaidade, onde quem sangra pelo esforço recebe o poder como recompensa. O poder não é dado, ele é arrancado com unhas, dentes, suor e dor. É conquistado em madrugadas solitárias, em manhãs de cansaço, em tardes de desespero e em noites de sacrifício. Seja domingo, sábado ou feriado, nós queremos poder. E o poder está em persistir com foco, disciplina e inflexibilidade diante da vida. Nada nos detém, nenhuma religião, crença ou filosofia nos prende. Seguimos a religião que melhor se alinha com nossas ideias. A fé, para nós, é uma ferramenta, uma engrenagem no mecanismo da superação. Somos a legião que não teme rugidos, gritos, ameaças ou insultos, porque sabemos o que somos: lobos, solitários, por conveniência ou destino. A solução não nos é dada, ela é construída, ela é empurrada diante de nós como consequência de não ser um homem comum, mas sim um além do homem. O super-homem não espera que a realidade o favoreça. Ele cria a realidade, ele quebra os limites, ele molda o mundo com sua vontade. E quando falamos de força, não falamos de músculos ou armas. Falamos de vontade. A vontade de seguir mesmo quando tudo diz para parar. De se manter em pé mesmo quando tudo em você quer cair. De não recuar diante do fracasso, mas de usar o fracasso como escada. A perfeição não tira folga. Ela não conhece descanso. Ela é cruel, exigente, mas também é justa. Ela entrega glória apenas àqueles que suportam a dor sem recuar. Perfeição não é algo que se encontra, é algo que se constrói, camada por camada, erro após erro, luta após luta. E essa construção é eterna, porque no anticosmo não existe um fim, existe apenas o avanço, o crescimento, a superação, a transgressão de todos os limites impostos. Somos a legião da vontade indestrutível, do espírito afiado, do foco mortal. Somos os que não rastejam, não suplicam, não se acomodam. Somos os que caçam, os que constroem, os que enfrentam o impossível de frente e dizem: eu vou além. A perfeição é o nosso altar. O sangue é nossa tinta. A disciplina é nossa arma. Você pode nos odiar, mas não pode nos ignorar. Porque enquanto o mundo dorme, nós criamos. Enquanto os fracos desistem, nós insistimos. Enquanto os comuns falham e aceitam, nós falhamos e evoluímos. Não queremos piedade. Não queremos aprovação.
queremos transformação. Essa é a filosofia anticosmo. Essa é a doutrina da perfeição. Não é uma escolha fácil, mas é a única que vale a pena. Se você entendeu, então você não pertence mais ao mundo comum. Bem-vindo ao anticosmo. O poder, meios para alcançar a perfeição podem ser encurtados. Quem foi que disse que é preciso se matar de trabalhar, sofrer como escravos, para conquistar um objetivo? Quem definiu essa regra? Quem impôs esse caminho de dor, como se fosse o único possível? No anticosmo, recusamos essa visão limitada e masoquista. Porque aqui, a nossa lei é a lei do mais forte. E se o mais forte não for o mais esforçado? Se o mais forte for a serpente, astuta e silenciosa, então sejamos a serpente, que rasteja sem ser notada, que ataca com precisão, que envenena com estratégia. E se o mais forte for o cavalo? Forte, veloz, resistente, capaz de cruzar desertos sem descanso? Então sejamos o cavalo, carregando com firmeza nossos próprios fardos, sem quebrar, sem hesitar. E se o mais forte for o dragão? Imponente, místico, temido, eterno símbolo de sabedoria e destruição? Então sejamos o dragão, que cospe fogo sobre as mentiras, que voa acima da mediocridade, que reina sobre os covardes. Aqui, o que importa é o resultado. O mundo é dos que vencem, e não dos que obedecem. Pouco importa se o caminho foi limpo ou se foi burlado. Não há medalha para o mais honesto. Há trono para o mais forte, mais ousado, mais inteligente. O anticosmo não prega a justiça dos homens, mas a justiça do poder, a justiça da vontade. Sejamos fortes como Lúcifer, que desafiou o trono celestial por convicção, por identidade, por liberdade. Não porque odiava, mas porque queria ser mais. Porque não aceitou ser uma sombra da perfeição, mas buscou ser a própria perfeição. Sejamos sábios como Odin, que sacrificou seu próprio olho em troca de sabedoria, que preferiu a verdade, mesmo que amarga, à ignorância confortável, que liderou pela mente, não pela emoção, que entendeu que para ter tudo, às vezes é preciso entregar algo. Sejamos o que queremos ser, sem culpa, sem medo, sem pedir permissão, porque a vontade de poder não pede licença. Ela rompe, ela entra, ela toma. No anticosmo, não somos o que o mundo nos deixou ser. Somos aquilo que nossa vontade conquistou. Se precisamos burlar, que burlemos. Se precisamos romper, que rompamos. O caminho do mais forte é o caminho daquele que não se limita à moral dos fracos. A perfeição não é uma linha reta, ela é um labirinto. E quem quiser encontrá-la, deve estar disposto a se transformar em tudo. Serpente, cavalo, dragão, Deus, demônio, fera ou rei. Não importa o nome, importa a vontade, importa o poder. Essa é a filosofia anticosmo, a doutrina dos fortes, o culto do resultado, a era da transgressão. O palhaço louco. Seja corajoso como o palhaço. Sabe o que há de fascinante no palhaço? É que ele não precisa de validação. Ele não pede aplausos. Não espera aprovação. Ele apenas é. Ele simplesmente existe. E por isso, é livre. As pessoas riem dele, o ridicularizam, apontam o dedo, zombam, humilham. E o que ele faz? Ele sorri. Um sorriso torto, desafiador, quase obsceno. Um sorriso que incomoda. Porque não é um sorriso de submissão. É o sorriso de quem não se importa. O palhaço é louco, mas não é uma loucura cega, inconsciente. Não. Ele sabe. Ele tem plena consciência da sua própria situação. Ele é o único no circo que entende exatamente o papel que está representando. E ainda assim continua. Porque ele não é vítima da loucura. Ele se diverte com ela. Chamam-no de esquizofrênico. E ele adora isso.
Ele veste o rótulo como se fosse uma medalha. Ele transforma o diagnóstico em arte. Ele transforma a marginalização em espetáculo. Ele não teme o julgamento, porque o julgamento dos fracos é apenas ruído. Ele ri, mas não ri porque tudo está bem. Ele ri porque tudo está caindo. Ele ri no meio do abismo, porque rir no topo é fácil, difícil é gargalhar enquanto tudo desmorona. E é por isso que ele é o mais forte. Não porque impõe medo, mas porque não sente medo. O palhaço culpa Satanás pela maldade que faz, mas ele sabe lá no fundo que o demônio real é ele mesmo. E ele aceita isso. Ele assume, porque assumir o próprio caos é o primeiro passo para o verdadeiro poder. Ele burla o sistema. Ele o ridiculariza. Ele o vira do avesso. Ele é a falha que o sistema não consegue corrigir. Ele é o bug, o erro, a anomalia que desafia a lógica. Porque enquanto o mundo quer ordem, o palhaço floresce no caos. Mirem-se no palhaço louco, não no político, não no pastor, não no herói da novela, não no bilionário de terno, não no influencer com dentes perfeitos. Mirem-se no palhaço que ri diante do fogo, que dança sobre o colapso, que pisa no limite entre o absurdo e a verdade. Esse é o nosso objetivo. Rir no meio do abismo. Gritar um ha 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 enquanto o mundo queima. Porque rir é declarar que nada nos possui. Porque o riso é a última forma de liberdade. A liberdade de quem perdeu tudo, inclusive o medo. Seja o palhaço. Seja louco. Seja livre. E ria. Ria com força. Ria como quem já venceu. Ha 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 ha.